O que você acha que o Carlos teve de diferente, por exemplo, que conseguiu te manter nesse nível de alta performance por muito tempo em diversas empresas diferentes? Então, eu acho que une esses dois assuntos. Porque, por exemplo, não é difícil tu ter performance. É difícil tu manter na alta performance muito tempo. Por quê? Não tem a ver com as minhas capacidades, tem a ver com o mercado que vai mudando. Então o contexto de que eu operava 20 anos atrás é diferente do contexto hoje. Então não tem como eu operar do mesmo jeito e ter sucesso em tanto tempo, porque o contexto mudou. Então eu preciso ser adaptável. A minha sorte é que a vida inteira eu fui um profissional de inovação, um profissional de tendência. Eu sempre fui um cara, talvez à frente do meu tempo de procurar. Porque qual era a minha atividade fim? Eu sempre geri vendas, né, de grandes multinacionais. Só que eu nunca fui o líder baseado no poder, atrás da mesa, definindo métodos, processos que o meu time executasse. Eu sempre fui o líder do exemplo, eu estava no campo de batalha. E como eu era um cara com muito conhecimento, eu agregava muito valor para os clientes. Então isso fazia com que cada venda era sempre melhor que a outra. Então eu estava em constante evolução e talvez numa tendência diferente do que todo mundo do mercado. Porque o meu mercado, ele foi forjado, vamos usar esse termo, por um modelo de gestão pelo poder. É gestão pelo volume, né? Quanto mais gente eu colocar a impressionar o mercado, o produto é bom, eu vou vender. Mas alguém que vai lá e tenta gerar agregação de valor para cliente e tal, foi muito raro nesses meus, sei lá, 22 anos que eu liderei, de ver. Então esse foi meu diferencial. Entender que eu tinha que servir. Quanto mais eu cresci na minha carreira, mais eu servi. Então eu tenho uma frase que eu digo, servir primeiro, né? Quer ter sucesso? Sirva alguém. Sirva alguém. E quando a gente leva isso para a parte prática, o empresário que talvez está começando, ou o executivo que está galgando dentro de uma empresa teoricamente nova, como que ele faz isso na prática? Como que ele serve alguém na prática? Tipo, me dá um exemplo só para a gente entender isso, de como é servir alguém na prática. Vou te dar um exemplo. Servir, eu estou mais preocupado em resolver o que tu precisa do que vender, por exemplo. Entendi. Então, assim, o que eu cansei de ver na minha carreira é, por exemplo, eu venho aqui tu é um cliente, por exemplo, um prospect, um lead, uma oportunidade, não importa. Eu estou aqui conversando contigo e eu estou vendendo bigorna, por exemplo. Se eu ver que tu não precisa de bigorna, eu tenho que te dizer que tu não precisa de bigorna e tenho que daqui a pouco te ajudar a ter uma alternativa e te dizer, cara, melhor é tu botar uma mesa de madeira aqui. E aí tu vai dizer assim, pô, mas tu vende mesa? Não, não vendo. Mas o meu papel é te agregar valor, é te servir. Uau. Porque tu vai vincular a mim que eu sou um cara que te ajuda a resolver problemas. E se eu faço parte dos teus problemas, eu faço parte da solução. Não agora, mas posso ser depois. E normalmente a gente bota o nosso interesse na frente do cliente. Então, o que eu mais vi no mercado é isso. E é muito difícil tu lidar com os teus... Eu não vou chamar de monstros, mas aqueles teus sentimentos internos de dizer, pá, mas Carlos, tu precisa vender, cara. Tu tem que sair com a bigorna vendida. Mas, cara, a minha força motriz sempre foi maior de servir. Mas você acha que esse tipo de comportamento é algo mais inato do Carlos ou é algo que você foi desenvolvendo? Não, isso é valor meu. Isso vem desde... Não sei se veio comigo, se eu desenvolvi assim, se foram os exemplos de casa. Mas eu consegui ser um cara de resultado por mais de 20 anos no que eu fiz com esse valor. Entendi. Por quê? Porque eu era referência para as pessoas. Se eu fosse só o vendedor de bigorna, que eu poderia ser muito bom, eu não teria 21 anos de performance. Eu teria alguns anos. Talvez 15, talvez 10, talvez 5, porque eu estaria focado no meu interesse e não dos outros, né? E tem uma sacada no princípio do tempo que é o seguinte, que ficou muito conhecido um fenômeno chamado efeito Lindy. Mas pra gente resumir, o que está do lado da verdade é a única coisa que consegue perdurar o tempo. Quando algo não é genuíno, tem um prazo de validade. Um bom ponto. Então quando você diz o seguinte, pô, fiquei 21 anos, significa que você tinha algo que era genuíno. Porque por mais que a pessoa... vou usar um exemplo da internet como muito banal, né? O cara ele chega e fala assim, não, eu tô vendendo esse curso aqui porque eu tô preocupado com as pessoas. Aí, o curso não gerou resultado, por exemplo. Mas ele continua vendendo, o que isso significa de fato? Que ele não tá preocupado com as pessoas. Não. Né? Então só que aí o que acontece? Ele não perdura no mercado. E aí a gente começou a perceber isso. Que pra gente conseguir manter uma marca, ou manter algo, uma mensagem que, mesmo quando eu não existisse, ou mesmo quando as pessoas que falam sobre isso não existissem, a mensagem continuasse, era algo baseado em princípios.